Menos 27 quilos aos 52 anos, com chip de magro. Quem é nova por aqui, eu sei que fica um pouquinho assustada quando a gente fala chip de magro, porque pensa que é um chip de verdade que tem que colocar para emagrecer, mas não é nada disso. Essa é uma forma de falar. Para que você entenda que o que te fez engordar foi uma mentalidade sabotadora que eu chamo de chip de gordo. Sabe como um chip que comanda um celular ou uma máquina ou o que quer que seja, tem ali todos os comandos? Então, uma mente com chip de gordo que eu já tive, ela só nos convence a comer e engordar. Não importa o que a gente faça, não importa a loucura que a gente faça para emagrecer, ela nos convence a voltar àqueles comportamentos e voltar a engordar. Então, talvez a vida inteira você buscou emagrecer o seu corpo, mas não imaginava que você tinha que emagrecer primeiro a sua mente. Então, quando eu descobri que eu precisava emagrecer a minha mente, ou seja, instalar o chip de magro, isso é só uma forma de falar, mas é literalmente mudar os caminhos neurais, ou seja, os pensamentos automáticos que me levavam para a comida, o que eu acreditava que a comida significava para mim, a relação que eu tinha com a comida, fome emocional, sabotador, crença, tudo isso estava arquivado num chip que eu chamo de chip de gordo. Então, quando a gente arranca esse chip de gordo e instala um chip de magro, ou seja, uma mentalidade que o objetivo é nos fazer ter uma vida leve como um todo, uma vida saudável, uma vida na nossa melhor versão de corpo, alma, espírito, porque nós somos uma coisa só. Porque muitas pessoas pensam assim que emagrecer ou pensar no corpo é uma futilidade. Esse nosso corpo é a nossa máquina. É realmente o que nos move, né? Ela nos leva para os lugares, é um corpo que nos faz cumprir a nossa função. E muitas vezes o seu corpo ele está adoecido, ele está se deteriorando, cheio de dores, e às vezes você se convence que com a minha idade, aceita que dói menos, só que não dói menos. Essa hora que a gente vai conversar hoje, ela eliminou 27 quilos. Meu Deus, é quase 30. É muito peso. Então, como era viver com esse peso todo no corpo e o peso emocional também que ela carregava? E ela vai contar pra gente como foi instalar o chip de magro e com o chip de magro instalado emagrecer esses 27 quilos. Minhas lindas, para instalar o chip de magro existe um passo a passo de um método que se você aplica, todo mundo que aplica instala o chip de magro. Esse passo a passo está no meu programa Pense Leve. E eu vou abrir a turma 20 do meu programa dia 2 de fevereiro. Eu sei, é só ano que vem. Eu sei, talvez você. Já é por que ainda não abre esse ano? Porque ele é tão profundo, ele é tão transformador, que eu e minha equipe nos entregamos inteiramente nesses 2 meses de método. Então, a gente não consegue fazer o tempo todo, a gente precisa também desse tempo para nos cuidar da gente novamente, para transbordar novamente para as alunas, entendem? Então, 2 de fevereiro vai chegar, o tempo passa de qualquer forma, vai passar, e você talvez pode tomar uma decisão hoje, na live de hoje. Porque essa live de hoje é para te inspirar, para você saber que sim, tem esperança e você merece e vai viver a sua melhor versão. E para você tomar a decisão hoje, que é o que nós temos hoje? Nós temos 4 lives por semana sempre. Então, live de segunda a quinta, 12h30. Hoje, para te inspirar. Terça, quarta e quinta, conteúdo do emagrecimento da mente. Para você ir realmente mudando aqui, ó, virando chavinhas dentro da sua mente e mudando o seu comportamento aos poucos, sem loucura e sem sofrimento. Então, você já ir se transformando. Para chegar no dia 2 de fevereiro, tomar a decisão de participar da turma 20, já melhor do que você está hoje, mas para instalar o seu chip de magro, chegar na melhor versão e não voltar a engordar. Tá bom, minhas lindas? Então vamos só rapidamente brindar a mais um dia, mais uma semana, mais um recomeço, mais uma oportunidade de poder estar um passinho mais perto da sua melhor versão. Um brinde? Tchim, tchim. Bora chamar a nossa convidada, então. Clarice, meu amor, deixa eu colocar você aqui, vamos lá. Olá, minha linda! Oi, tudo bom, Gé? Tudo ótimo, e com você? Tudo agora é melhor. Estava um pouquinho nervosa, mas agora já. Passou. Faz de conta, tá só eu e você, né? Nem Sim, as amoras estão ouvindo, mas você tá aqui para inspirar. Você imaginou que um dia seria inspiração de emagrecimento? nem imaginava. Jamais. E ó, agora realmente hoje eu Ai, tenho certeza que a sua história vai tocar no coração de muitas amoras. Essa aqui era você antes, né? E eu quero que você se apresente, que você fale seu nome, sua idade, da onde você fala. E, claro, de uma forma resumida, mas conta um pouquinho pra gente como que foi a sua busca pelo emagrecimento até você me conhecer.
Se apresenta, por favor, minha linda. Então, meu nome é Clarice de Souza Barbosa, tenho 52 anos, moro em São José, do ladinho de Floripa, aqui em Santa Catarina, bem Pertinho de pertinho de mim. ti, Gé, Uhum. bem pertinho. Então, a minha busca pelo emagrecimento, olha, eu acho que desde a adolescência. Na realidade, eu não era gorda na adolescência, mas por vir de uma família, né, tudo assim gordinho, tudo cheinho, eu fiquei com aquele trauma, né? Eu sempre pensava, ah, é genético, então eu passava a vida fazendo dieta, né? Era muita dieta, era muito chá, foi assim, era terrível, era uma vida que a gente não vivia, né? Vivia em função, né, de busca de emagrecimento, né? Até te conhecer, é claro, né? E com Mas então, muitas dores, sabe, Gé? Muitas. Porque eu tinha, assim, todos os ites, fibromialgia, enxaqueca, até quando você falou aí, né, na questão, né, sempre fala nos lives, né, que tu tinha problema no esôfago, né, gastrite, esofagite, hernia de hiato, refluxo, então, eu tinha tudo isso, né, e ainda H. pylori. Então, assim, era um combo, sabe? meu Era um Deus. combo. E a Para trabalhar era... fibromialgia é uma dor incessante, né? E que Isso. muitas vezes algumas amoras que têm fibromialgia me relatam que ouvem o seguinte termo, né? Aprende a conviver com a dor, porque não tem muito o que fazer. Exatamente, Como conviver exatamente. com uma dor? E assim, Gé, para mim trabalhar, eu era abaixo de remédio, né? Eu só conseguia porque eu sou empregada doméstica e faço faxina também. Então, tu sabe que isso gera, né? Imagina, a gente se movimenta muito e com dores é terrível, né? E a minha fibromialgia era assim, eu tinha pavor se alguém tocasse em mim, assim, só de tocar já parecia uma agulha, sabe? É, então era terrível, né? Enxaqueca era terrível, né? E eu ouvi exatamente isso, né? Não, tem que aprender a conviver com a dor, tomar remédio. Então, muitas das minhas amigas, assim, elas nem sabiam, né, que eu tinha tantos problemas de saúde, porque eu nunca fui de reclamar. Eu tomava o remedinho, trabalhava e, né, convivia com a dor e estava bom, né? E vida que segue, era assim, né? E imagina assim, né? Um trabalho tão intenso como o seu, né? Empregada doméstica, faz faxina, ou seja, é puxado, é puxado. Você já tentou ir no mercado e pegar 27 quilos assim de arroz para ver se você consegue carregar? É quase impossível ficar muito tempo. Só que você ficava dia a dia. Então, o quanto que esse excesso de peso também te atrapalhava o seu trabalho, o seu dia a dia, e além disso, todas essas doenças com dor. Eu imagino, assim, que sofrimento isso, né? Era terrível, sabe? E assim, ó, eu tive 3 episódios, assim, de passar, né, de ouvir de profissionais da saúde exatamente coisas terríveis, assim, né? Por exemplo, eu já tinha ido no médico, então a médica já tinha me passado aí vários remédios para o estômago, porque eu cheguei numa época que até para tomar água parecia assim que queimava, sabe? Era terrível. Então, ela me passou remédios para tomar, eu tomava, daí ela me passou para fazer uma endoscopia. Daí, quando eu fui fazer, eu ouvi da profissional assim: olha só, tu tá gorda, tu tá acima do peso, né? Emagrece que isso vai melhorar, né? Então, como se fosse fácil, né? Emagrecer. Ela não, mal sabia ela que a minha vida inteira eu já lutava, né? Eu lutava Isso. contra isso, né? E assim, Daí e depois, tentando emagrecer, chegou no peso máximo, né? Tentando isso. emagrecer. Por isso que eu falo mais, um chip de gordo. Entende? Uma mentalidade que não importa o que você tente no seu corpo, ela age e te faz voltar a engordar. Então é frustrante ouvir isso, né? Do tipo, tá, eu sei, você acha que eu não tô tentando, né? Exatamente. Daí, quando eu voltei no médico, o resultado lá, né, da endoscopia e tal, daí o médico falou: olha, vamos aumentar, né, a dose do remédio. Só que eu sou muito assim, neura com algumas coisas aí, eu pesquiso muito, né? Então, eu tinha pesquisado os remédios que eu estava tomando e eu parei de tomar por conta própria, porque os efeitos ali, né, tinha uns ali, olha, se tomar por tanto tempo vai provocar com câncer e tal, e eu, assim, eu não quero isso para mim. Daí eu falei para o médico, né, olha, doutor, não tem outro remédio, porque esse remédio eu li assim, assim, daí ele assim para mim, olha só, tu queres ter câncer agora ou daqui a algum tempo? Daí eu olhei para ele, eu disse, eu não quero ter, né, jamais? Ele assim, pois é, mas se tu não tomar, tu vai ter agora. Porque olha só, tu tá com gastrite, esofagite, hernia de hiato, tu tá com H. pylori. E daí ele foi falando, sabe? E eu fiquei muito triste com aquilo, né? Daí o que eu fiz, né? Eu cheguei em casa e eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar, tal. E daí eu lembrei de uma amiga que tinha me falado, né? Até
Na época que essa minha amiga falou, né, ela disse, olha, minha cunhada entrou, né, num programa aí de emagrecimento. Daí eu comecei a te ouvir, né, eu coloquei para ouvir, mas eu tenho que te pedir perdão, viu, Gé? Porque quando eu comecei a te ouvir, deu assim, não vou aguentar, não vou ter paciência para ouvir essa moça, ela é muito linda, mas a voz dela é chata, né? Daí eu assim, não vou conseguir, daí tá, não, esqueci de ti, e comecei, né, a fazer dieta de novo e tal. Só que daí tive que voltar na médica, né? Voltei em outro médico, até essa médica foi muito querida comigo. Só a minha avó, ela faleceu toda tortinha, sabe? Assim, ela tinha artrose, artrite, e eu já estava com isso também. Daí a médica assim, olha só, Clarice, ou tu muda, né, o teu estilo de vida, a tua alimentação e tal, ou até final do ano, isso foi ali em 2021, final de 2021, ou final de 2022, tu vai estar numa cadeira de roda. Numa cadeira de rodas. Daí aquilo me impactou, sabe? Eu cheguei em casa, chorei muito, né? Falei pro meu marido, né? Meu marido, ele fica muito preocupado, então eu não contei nada, eu disse, daí lembrei, né? Dei um estalo e disse, lembrei da Gé, né? Lembrei da minha amiga lá. Daí eu fiz uma oração assim, eu disse, Jeová, por favor, né? Me ajuda a me concentrar no que essa moça vai falar, porque olha, ela ajuda as pessoas e eu tenho certeza que ela vai me ajudar. Daí também lembrei que essa minha amiga, né, a cunhada dessa primeira amiga aí que me falou de ti, ela veio me visitar. E eu notei nela, assim, que ela era outra pessoa, né? Meu Deus, ela era uma pessoa mais alegre. E eu assim, puxa, Cris, né? A Cris, muito querida, ela entrou na tua turma 9. E eu disse, olha, eu vou... Daí ela falou, Clara, entra, né? É muito bom, tal, ela vai te ajudar. E daí eu disse, eu vou começar a escutar ela de novo. E comecei a escutar e comecei a fazer anotação. Eu era a neura dos caderninhos de live, tanto é que até hoje, né, eu tenho, eu até comentei uma vez na tua live, né, que eu sou aquela que escuto e depois escuto de novo para fazer anotação, né? Porque eu acho, assim, as tuas lives, assim, olha, tu és uma pessoa incrível, né? Realmente tu és abençoada porque tu ajuda as pessoas e, assim, é só gratidão, né? Porque tu ajuda as pessoas e me ajudou, né? Porque eu digo assim, Gé, minha vida ela foi resgatada e transformada, né? Que lindo. Totalmente transformada, né? E eu devo isso, com certeza, né? A ti, a teu programa, a tua equipe, que tens uma equipe maravilhosa. E daí eu comecei a seguir. Daí eu fiz daí em janeiro tu fez o Esquenta e o Desafio. Eu até estou aqui, ó, o meu primeiro. De qual ano que foi? Qual ano? Foi em 2022, em janeiro de 2022. Tu fez o Esquenta, né? E o Desafio, né? E vai fazer 4 anos, agora em janeiro vai fazer 4 anos. Isso, e olha só, né? Por isso que eu digo para as meninas assim, ó, esse que tu faz, esse Esquenta, o desafio gratuito, assim, ó, as pessoas têm que fazer e têm que ver assim, ó, meu Deus, as tuas lives são lives de conteúdo, é muita transformação que a gente consegue fazer. Então, só no desafio, né, e no Esquenta, eu eliminei 6 quilos. Eu disse, não, isso é incrível, né? E eu disse, não, eu quero isso para mim, só que aconteceu, tu ia abrir a turma em fevereiro, e eu não tinha condições financeiras nenhuma. Qual era a turma? Qual era a turma? A turma 10, as destemidas madrinhas do Noah. Ô, Clara, e antes, só um pouquinho, que no início da live eu esqueci de falar isso e você tocou nesse ponto perfeito. Amoras, antes de cada turma, eu faço um evento de 2 semanas, um evento gratuito. Mostra a folhinha aí, tá até com outra carinha hoje, mas olha que legal que você guardou. Então, é um desafio mesmo de emagrecimento, que não tem dieta, não tem cardápio. Ela emagreceu 6 quilos em 2 semanas, sem dieta, sem cardápio. Mas eu vou realmente mostrando como que é esse método. Eu já entrego alguns presentes, né, que a gente trabalha aqui na cabecinha, e já tem muito resultado. Então, são 2 semanas, vai ser no final, nas últimas 2 semanas de janeiro agora, tá? Para depois, 2 de fevereiro, a gente abrir a turma 20. Imagina, e a Clara viu tudo isso há quase 4 anos, né, antes da turma 10. Olhem só. E nesse evento, nesse desafio, a gente faz um teste para saber se tem o chip de gordo ou o chip de magro. Eu sei que você tem anotado aí, porque tem um campo para anotar. Quanto que deu a nota do seu teste nesse dia? Meu deu 19. 19, chip de gordo. Então aí você entendeu, né? Poxa, os médicos falam que eu tenho que emagrecer, eu tento emagrecer, mas eu não consigo. Eu tenho um monte de problema de saúde devido a uma alimentação, mas eu não consigo mudar.
esse chip que me impede. Então, olha só que descoberta linda, né? Porque quando a gente tem o diagnóstico, eu brinco, é um diagnóstico, é maravilhoso ter o diagnóstico. Porque o diagnóstico, a gente sabe exatamente o que fazer para curar, para tratar aquilo. Ir na raiz do problema. E aí eu estava dando a oportunidade de entrar na turma 10 para instalar o chip de magro, que você sabia que ia resolver o seu problema. Mas aí você falou, não tenho condição. E aí? Aí daí eu fiquei assim, muito triste, porque assim, eu não vou conseguir. Só que, a partir do momento que eu comecei a maratonar ali as tuas lives e a te seguir e fazer as anotações, eu falava de ti para todo mundo, para todas as pessoas. E falei para as minhas amigas, e daí eu fiz as minhas amigas fazerem o desafio comigo e o esquenta. E teve uma amiga, né, dessas, muito querida, e ela vende semijoias, né? E daí eu comentei com ela, eu disse, Cláudia, vamos fazer o programa junto, tal, né? Daí, ai, Clarice, vamos fazer. Eu disse, só que tem um problema, eu não vou conseguir, né? Quando eu estava, já tinha falado com várias pessoas, tal, até para conseguir cartão e tal, né, para entrar no programa e não tinha conseguido. Daí, logo bem em cima ali, acho que uns dias antes, ela ligou para mim, daí, Clara, vamos entrar na turma? Eu disse, Cláudia, infelizmente, não vou conseguir, mas entra, eu disse para ela, eu dou todo o apoio, eu vou continuar assistindo as lives, né? Tu entra, tal. Daí tá, daí ela disse, não, eu queria entrar contigo. Eu disse, não, infelizmente vai ficar para a próxima. Eu disse, eu vou ali seguir o conselho da GED, ir juntando e vai ficar para a próxima. Daí faltava assim, olha, um dia antes, ela ligou para mim, ela assim, Clara, eu tenho uma proposta para ti. Olha só, tu sabe que eu vendo as semijoias, né? O que tu acha? Tu topa fazer live comigo para a gente vender? E nós duas, a gente paga o programa. Daí eu disse, não, é tudo que eu quero. Eu disse para ela entrar no programa. Dela, então, bora, vamos, tu me ajuda? Eu disse, com certeza. Eu disse para ela. E nós nunca tínhamos feito live na vida, né, Gê? E a gente Demais. fez, olha. E, graças a Jeová, assim, a gente foi, assim, maravilhoso. A gente conseguiu e a gente foi. Fizemos em 12 vezes e a gente fez. Tanto é que até hoje eu ajudo, né, ela nas lives e tudo, porque eu sou muito, muito grata a ela por isso. Né? Nós duas entramos na turma e foi só alegria, né? Foi maravilhoso. Eu digo que todas as pessoas têm que fazer um esforço, eu disse, né? Porque eu já estava disposta, eu disse até para meu marido, eu disse, querido, eu não vou conseguir entrar porque a gente não tem condições para isso, mas eu vou inventar alguma coisa porque na próxima turma eu quero entrar, eu falei, né? Ele, não, nega, a gente vai conversar e vamos ver, né? Ele estava confiante também, sabe? Apesar que eu estava com medo, porque eu tenho que te falar outra coisa, Jé. Eu te investiguei total, né? Porque assim, eu vou ver quem ela é, de onde ela é, e eu comecei a te investigar, né? Daí eu vi que várias pessoas, né, que eu conheço, né, que eu confio, elas te seguiam. E eu comecei a entrar em contato com essas pessoas. Eu disse, olha, é real isso? Não, é real. Olha a minha mudança, aconteceu comigo. E eu disse, ai, será, né? Que a gente fica, né, Gê? Assim, a internet sabe como é que é, né? Não dá da gente acreditar em tudo, né? E então, eu sou muito criteriosa nesse sentido. Então, eu fiquei bem preocupada e eu comecei a te pesquisar toda ali, né? Daí, descobri que tu era aqui pertinho, entrei em contato com até pessoas que trabalhavam contigo, né? A Deda, uma querida, né? E daí ela, não, é real, é real. Eu disse, ai, tá. Eu disse, olha, eu acho ela muito querida, né? Eu acho ela muito humana. Ela disse, é tudo aquilo ali que aparece e muito mais. Eu disse, então, né? Então, vamos lá. Daí, quando eu conversei com a Cláudia, eu disse, ai, Cláudia, então vamos lá, né? Vamos fazer aí. Fizemos as lives e a gente conseguiu, né? Pagar o programa e eu digo que foi o melhor investimento, né? Que a gente fez nas nossas vidas. E aí, turma 10, imagina, vai fazer em janeiro 4 anos disso, né? Que coisa linda. Que você entrou para, em 2 meses, seguir um passo a passo para instalar o chip de magro. Então não era para emagrecer o corpo, era para instalar o chip de magro e o emagrecimento seria uma consequência. O que você viveu nesses 2 meses de método, de processo? Como é que foi? Consegue explicar um pouquinho para gente? Olha, Jé, eu posso te falar assim que é tudo aquilo que promete ali, né? Que fala e muito mais. Eu Ah, digo que esses 2 meses, assim, são 2 meses maravilhosos, né? Que a gente é pega pela mão mesmo, né? Com todo o carinho. Eu digo até que nem só pela mão, no colo, né? Porque o todo o carinho ali, né? Da Anjinha, né? Maravilhoso, sabe? Eu tive muitas transformações, muitas, né? Nas primeiras semanas ali, eu já comecei a ver
a mudança, né, as dores, eu já não sentia mais enxaqueca, azia, refluxo, eu já não tinha mais, e eu disse, meu Deus, isso é bem como as meninas que são entrevistadas falam, né, isso é mágico, parece uma mágica, né, e já comecei a ver que eu não sentia mais dores, e as pessoas, um dia uma amiga veio e passou a mão, porque eu tinha pavor que alguém tocasse no meu cabelo, de tanta dor que eu sentia, né, e veio uma amiga e passou a mão, aí quando eu olhei, eu disse assim, meu Deus, eu não falei nada, eu deixei ela passar, ué, não sinto mais essa dor, que estranho, né, eu disse, olha, isso realmente funciona, né, então, assim, ó, é só alegria, sabe, assim, sumiram as dores, fibromialgia, que é isso, né, eu nem sei o que é isso, né, porque Meu não Deus. senti, né? Parei de tomar todos os remédios, remédio para o estômago, que né, não tenho mais isso, não sinto mais azia, não tenho mais refluxo, as dores foram embora. Né? É Meu só Deus. alegria. E aí, aquele remédio que o médico falou, ou você vai ter câncer agora, ou vai ter câncer com a consequência do remédio, o que você prefere? Imagina, olha só que sentença, né? Então você não toma mais e não tem mais nada. Nada, Gé, nada. Eu era neura aqui em cada bolsa, né? Tanto é que as pessoas que me conhecem, elas sentiam uma dorzinha, elas diziam, ó, vai lá, pede para a Clara que ela vai ter um remedinho para dor de cabeça, né? Eu era a neura que tinha, né? Porque em cada bolsa tinha um kitzinho, né? Cheio dos comprimidinhos ali para tudo quanto era dor, né? Porque eu era cheio da exite, né? Então, nada, nada, nem para dor de cabeça, já nem dor de cabeça. É raro, assim, ó. É raro, né? Não vou te falar que eu nunca sinta, mas é raríssimo eu sentir uma dor de cabeça. Isso. E a fibromialgia, então, quase 4 anos que não tem mais dor. Nada, nada. E assim, ó, foi incrível que eu até fiz um comentário logo, quando eu estava lá na turma 10, que eu fiz um comentário, até tu repostou meu comentário, né? Que eu falei exatamente isso, né? Fibromialgia, não sentia mais dores nenhuma, né? Porque eu tinha dores assim, ó, nas articulações, assim, ó, meus braços, assim, não, era tudo inflamado, né, Gera? Era terrível, né? Sim. E foram 27 quilos, então. 27 quilos. Meu vinte e Deus sete do quilos de peso, né, físico aqui, céu. né, mas emocional foi realmente uma tonelada, né, Meu uma Deus do céu. tonelada. Não, Porque e assim, assim, já, porque logo, né, antes de eu entrar na turma, eu tive, né, um descolamento total de retina no olho, onde eu perdi praticamente a visão, né, de um olho, e eu já estava aí nesse processo aí, né, antes de entrar no programa. E depois, né, ano passado, eu tive descolamento parcial nesse olho, né, e foi tão incrível que, como eu já tinha a minha mente aí transformada, né, e já fazia os exercícios mentais e tal, eu consegui lidar, e eu consigo hoje, né, às vezes até as pessoas dizem, nem parece que tu tens, né, tens essa deficiência, e eu disse, a gente aprende a conviver, né, como diz, né, o que não tem solução solucionado está, e a gente tem uhum, que aprender, né, a conviver, né, com as situações, né, uhum. e sempre ver o lado positivo das coisas, né? Porque quando o médico disse, olha, tu vai ficar cega de um olho, e meu marido, na época, eu lembro, ficou desesperado, né? Eu disse, calma, querido, Deus deu 2 olhos para a gente, eu ainda tenho um. Eu lembro que eu disse para ele, daí o médico olhou assim para mim, sabe? Eu disse, a gente aprende, né? A gente vai aprendendo, claro, né? Que o nosso Criador é maravilhoso, né? Eu sempre pensei assim, Gê, ó, ele nos dá a vida perfeita, né? E o que eu estava fazendo com a minha vida, né? Uma Uhum. maneira de eu ser grata, né, a Deus pela vida que Ele me deu é cuidar da saúde. Até ontem a gente teve uma reunião e falava exatamente isso, né? Cuidar da nossa saúde física e emocional, né? Uhum. E ali falou, né, sobre fazer atividade física, que é para a saúde, né? Cuidar da nossa alimentação, né? Tomar sol. Então, eu lembrei muito, né, que eu ainda comentei com as meninas, né? Eu disse, olha só, o que a Gé ensina está bem de acordo com o que a Bíblia fala, né? Então, Uhum. assim, olha, tu é uma pessoa Meu maravilhosa, tua equipe é maravilhosa, né? Teus filhos são lindos, o diretor aí é um querido, né? Então, é obrigada. só gratidão. A Paty maravilhosa, com as receitinhas maravilosas aí do Clube das Amoras. Que lindo. E, Clara, você disse uma coisa muito importante, que eu sempre falo essa frase também, né? O que não tem solução, solucionado está. Então, tem tanta coisa na nossa vida que realmente não tem solução, não adianta a gente ficar lamentando. Agora, totalmente diferente de todas as dores e todas as doenças que você tinha, que você adquiriu pela consequência do chip de gordo, que te induzia a ter uma vida que era um comer em excesso, imagina, para engordar quase 30 quilos, né? Então, é totalmente diferente. Ah, aprende a conviver com a dor. Não, peraí, a dor de algo que eu posso mudar, eu posso, só não sei como. Porque com chip de gordo, a gente não sabe como. A gente até sabe o que fazer, mas não consegue fazer. E isso é ainda mais frustrante.
Então, você deu esse passo de eu quero ser pega na mão, eu quero, né, ser conduzida a conseguir fazer isso. E aí você teve toda uma transformação de algo que realmente dependia de você. Agora, o descolamento da retina não dependia de você. E você levar realmente de uma forma leve, né, e falar que não tem solução, solucionado está. E eu vou focar naquilo que eu controlo. Olha só que leveza. Olha só, é o que eu falo, né? Não é, instalou o chip de magro, a vida vira perfeita e a gente não tem mais desafio. Claro que não, uma vida real. Só que hoje você não precisa mais descontar as suas emoções na comida. Recorrer à comida porque ficou triste, porque ficou frustrada, porque está cansada. Não. Né? Hoje realmente recorre a outras coisas que realmente te entreguem o que você merece, né? Então, que lindo você eliminar 27 quilos, você manter o seu emagrecimento há quase 4 anos da decisão, né? Aos 52 anos, que é super nova, mas você sabe que tem muita gente que acha que com essa idade desiste que dói menos, não é mesmo? Viu? É bem isso. E sabe o que é incrível, já que às vezes, né, as meninas dizem aí, né, e sabe o que é a gente olhar para a comida e não sentir vontade, né, e não ser induzido, e é realmente assim, a gente aprende tanto, né, a trabalhar nossa mente, né, e que passa a ser assim, é tão natural. Hoje até uma amiga minha, né, uma moça que trabalha lá comigo, ela comentou, daí eu levei, né, o lanchinho, né, porque eu como só na hora que eu sinto fome física, e ela disse assim: "Ah, sabe o que que eu acho incrível? Que tu pode olhar para qualquer coisa e tu te mantém ali firme", ela disse para mim. Eu disse: "Olha, é porque a gente aprende a comer quando tem fome", eu disse: "Eu priorizo a comida de verdade", né. E foi tão engraçado, né, que eu fiz o meu grupo lá, né, que eu tenho as amigas, as meninas que eu coloquei, e elas comentam exatamente isso, né. "Como é que a gente consegue?", eu disse: "Todos conseguem, né, todos, basta a Uhum. pessoa querer, né". Porque o programa Pense Leve é um programa maravilhoso, né, se a pessoa aplicar realmente o que a gente ensina, com certeza ela só vai, né, só vai, Vai, só tem vai. alegria. E claro, eu lembro que quase você não entrou na turma 10 por questões financeiras. Claro, veio essa benção aí que deu uma ideia maravilhosa e vocês venderam as semijoias. Porém, aquilo que eu sempre falo, instalando o chip de magro, você vai economizar. Ou na comida, ou no seu caso, em muitos remédios. Você vive essa economia? Aconteceu na sua vida? Sim, assim, eu não sei te falar o valor exato, né, mas sim, né, só o fato dos remédios, era tantos remédios que eu tomava, né, tantos, né, para tudo, né, que era enxaqueca, era fibromialgia, era a artrite, a artrose, né, e então Refluxo, isso tudo. acabou, né, já economizei um montão com os remédios, fora a questão da comida, né, porque, né, não foi-se, né, a gente come comida, comida mesmo, né, então não é muita economia, gente, muita, muita. Hum. Imagina, né? Como será que você estaria 4 anos depois se você não tivesse entrado na turma 10? Olha, já tem até uma live que tu faz no programa que eu gosto muito, né, e que me remete, assim, me emociona de pensar, né, de como a gente estaria, né, o que que diria para o seu eu do futuro, né. Olha, eu me via exatamente como a minha avó, né, e como a médica falou lá na cadeira de rodas, eu já me via ali toda tortinha, né, toda. Então, será, né, é só a gente pensar, né, eu não quero isso para minha vida, essa vida de tristeza, porque eu, né, até dei um nome, né, vida de tristeza, de dores, eu não quero mais isso para minha vida, né. Né, como que eu estaria hoje? Nem sei se estaria, né, nem sei se estaria, diante de Uhum. tantas dores, né, porque imagina, no final de 2022 eu estaria numa cadeira de rodas, nós já estamos em 2025, né, Exatamente, exatamente. então E pelo seu sim e pela sua confiança, né? Tanto em mim, talvez, no programa, em você, mas a maioria entra sem confiar em si mesma. Entra confiando, eu vou acreditar no que a Jé está falando. Ela disse que é um passo a passo, que é simples de seguir, que funciona para todo mundo, então eu vou acreditar nisso. Mas depois passa a acreditar em si mesma, e olha só hoje, quase então, 4 é. anos depois, vivendo essa vida há tantos anos, né? Meu Deus. Verdade. E eu vou agora você falou uma coisa interessante, né, quando disse de confiar, né. Eu tinha certeza que o programa dava certo, porque ali logo no início eu já eliminei os 6 quilos, isso eu tinha certeza, mas ao mesmo tempo eu tinha receio, tinha medo que iria funcionar comigo, né, iria acontecer todas aquelas mudanças que eu via as meninas que eram entrevistadas, né, eliminarem e falar, né, eu disse: "Ai, será que eu, né, eu também vou passar por isso?". E ficava preocupada também com a minha amiga, eu disse: "Poxa, ela depende de mim, né, eu fiz
um combinado aí com ela, e eu tenho que cumprir com o meu combinado, né? Mas será que vai valer a pena? Eu pensei, né? Será que realmente vai ter resultados? E ela vai poder dizer para mim, olha, Clara, né? A gente se meteu, foi numa fria, né? Então, eu tinha medo disso, né? Ao mesmo tempo. Mas em ti, com certeza, eu tinha toda a confiança, né? E que o programa era real que realmente funcionava, eu sabia, né? Porque eu já tinha outras pessoas que eu tinha visto, e até, inclusive, a minha amiga, né? Mas eu queria saber, eu fiquei em dúvida se ia acontecer comigo, né? Se eu iria conseguir aplicar. E eu tenho só que dizer que é muito simples, né? Se a pessoa realmente fizer aquilo que tu ensinas, olha, Não não tem como. tem como não dar certo, né? Não tem. Não tem. Então, assim, valeu a pena, eu acho, né? Muito, muito a pena, muito, assim, olha só, gratidão. E outra, já, o meu marido, ele fala de ti, né, do teu programa para todo mundo, né? É muito incrível, né? Porque o Gilmar, ele é muito falante, né? Ele tem, assim, uma comunicação, eu digo, meu marido é maravilhoso. E como ele é serralheiro e também comerciante, vende produtos, né? Então, ele está sempre em contato com muitas pessoas, né? Então, às vezes, ele está indo me levar no trabalho, ele vê uma dele, ô, nega, aquela ali, ó, ela precisa escutar as lives da Gé. Ô, se a gente pudesse falar para ela. Ele sempre fala, sabe? Então, é muito engraçado, assim. Ai, que demais, mas claro, ele viu a transformação da sua vida. E a E ele gente. comemora, Gé, ele comemora comigo cada vitória. E foi incrível, porque a gente sempre vai, né? Ele me leva para o trabalho e eu sempre vou olhando ali, dando uma olhadinha ali nas meninas, uma comenta, né? E a gente olhando os grupos ali. E eu sempre gosto de ver as tuas lives, e às vezes eu vejo antes e depois das meninas, e daí ele assim para mim, ô, nega, já pensou se um dia, né, tu é convidada para ser entrevistada? Eu disse, ai, querido, seria o meu sonho, mas assim, ó, são milhares de pessoas, eu disse, eu já fico feliz de ver as pessoas serem convidadas, eu me emociono com cada entrevista, né, ele disse, ai, nega, mas eu acho que um dia tu vai ser. E foi tão incrível, Jé, porque quando eu cheguei em casa do trabalho à tarde, tinha mensagem da minha anjinha, né, falando que tu tinha me convidado, né, aí para fazer a entrevista. Ele me liga, tu já sabia, né? Eu disse, não, querido, não sabia. E foi muito legal, sabe? Foi muito Ele bom, assim, deve ter olha. ficado muito feliz e vai ficar mais feliz ainda, né? Te vendo aqui, inspirando as amoras. Você tem noção, minha linda, que a sua história pode estar sendo inspiração para uma Amorinha falar sim para a vida que ela merece? Sabe? É o que eu falei no início. Hoje é a decisão. Porque tá bom, a turma 20 é só 2 de fevereiro, mas a decisão é hoje. Em falar, eu sei o que eu preciso. Essa Amora tá me inspirando. Então isso é lindo demais. O seu sim, ele vai ser responsável também por tantos outros sims. Tantos que o seu marido acaba falando também, que vai acabar me seguindo, vai se transformando. Olha que coisa linda, e uma vida sem dores mais, sem doenças mais. A vida que você merece mesmo. Não tem preço. É só emoção, tem que aplicar, né? Tem que aplicar, né? Quem aplica, com certeza, né? Que faz aí tudo que tu ensina. Eu digo que as tuas lives, né, Gé, elas já são transformadoras, né? Se a pessoa aplicar, né? Fazer as anotações é bem como tu fala ali, teu caderninho de lives. Eu tenho meus caderninhos, né? Vários caderninhos aqui, né? E eu faço anotação e de vez em quando eu dou uma olhadinha, né? Vou vendo ali certinho, né? Olha, eu preciso dar uma olhadinha nisso e aplicar isso, né? Então, a pessoa já consegue, né? Ter transformação assistindo as lives. Agora, imagina o programa, que o programa é um que é mais, eu digo assim, ó, É o é muito método, né? importante, né? O programa instala, né, o chip de magro, né? Então, Ô, Clá, e assim, né? Imagina você hoje, que tem 27 quilos a menos. Então, quando estava lá atrás, quase 4 anos atrás, com quase 30 quilos a mais, é muito peso. Que você estava assim, ai, será que eu entro? Será que não? E na hora de, não tenho condição. Mas eu não tenho condição, eu sei que é real. Só que, se essa Clarice voltar lá com 27 quilos a mais, voltasse e falasse, ei, nega, como você tá, o seu marido te chama, né? Olha como é que eu tô aqui. Você só tem que dar um jeito. Você ia dar um jeito, né? A questão é que a maioria das amoras pensa, mas é que comigo não vai funcionar. Então, o que eu falo é que, não posso. Porque se tivesse certeza que ia estar sem as dores de fibromialgia, sem todos os ites, sem enxaqueca, sem nada, curada, não ia dar um jeito? Mas a questão é que não acredita que vai funcionar, né? Aí você fala, deu um jeito de vender semijoias e deu um jeito. Mas se você tivesse ouvido esse ladrão do chip de magro, né? Como você falou, talvez hoje você nem estaria mais aqui.
exatamente, Deixa exatamente. eu E sabe, Zé, e Pode e falar. sabe que, assim, ó, o meu exemplo, né, assim, a minha transformação que foi acontecendo, assim, né, fez a minha irmã também entrar no programa, foi da turma 15, a Sandra, as amigas, né, várias amigas entraram também. Então eu fico muito feliz, sabe, assim, de ver que a gente acaba ajudando outras pessoas, né, porque eu sempre falo, né, eu digo que às vezes eu parecia chata, né, porque tudo quanto as pessoas falavam, eu dizia: "Olha, tem uma moça aí, escuta as lives, né, assiste, né, e se eu vou num lugar, se eu vou e alguém está falando ali, né, olha, aí eu sinto dores", eu disse: "Olha, então começa a seguir". Até na último final de semana, eu fui em uma outra reunião, e uma amiga muito antiga, ela chegou perto de mim, dela no meu ouvido: "Olha, depois tu me conta aí a dieta que tu fez, o que tu, né, o que tu qual remedinho que tu tomou". E daí depois eu liguei para ela, né, e daí eu disse: "Olha, amada, não, eu não tomei remédio, né". Daí eu falei de ti, dela assim: "Ai", mas antes de ela falar alguma coisa, eu já disse: "Olha, é uma moça, né, tal, no Instagram, no YouTube, né, tu pode procurar aí como Jéssica, eu disse para ela, mas assim, ó, não te apega, né, às vezes tu pode achar: "Ai, é chato, eu não tenho paciência". Eu também era assim, daí eu contei a minha história, né, e foi tão engraçado que quando ela me mandou o áudio, ela assim: "Tu acredita que eu já sigo essa moça, mas eu não tenho saco também para para ouvir, mas agora eu tô falando tudo isso, eu vou olhar por esse lado", ela disse. Eu disse: "Então, hoje, Jé, eu posso te falar com toda certeza, a tua voz é música para os meus ouvidos". Eu E a ia minha perguntar, irmã depois passa a gostar, né? Fala e a sério. minha irmã, ela fala a mesma coisa, ainda ontem eu estava conversando com ela, e ela falou exatamente isso, né, ela assim: "Clara, eu só tenho que agradecer, assim, porque tu insistiu tanto, né, que eu assistisse ela e que eu escutasse, que tu falava assim: a voz dela é música para os meus ouvidos". E eu disse: "Realmente". É música, assim, eu não sei como que eu achava que era chata, né, hoje eu penso assim: "Ó, como, né?". É porque a Sabe o gente que não está bem, sabe, Gé, eu acho que isso, quando a gente não está bem, a gente vê isso. tudo errado, né. É isso Isso é que eu ia verdade. falar para você. Teve uma vez, uma hora que eu entrevistei, que ela falou assim, ó, já a tua alegria me irritava. Porque eu estava tão machucada que eu olhava aquilo e falava assim, ai, que fingimento, não pode, não pode. Porque ela estava tão machucada, né, que não conseguia, que aquilo irritava. Então, e claro, tem gente que não vai gostar do meu jeito de falar, não vai gostar da minha voz, tá tudo certo. Mas se filtrar, eu vou ficar pelo conteúdo, deu, isso vai ser um detalhe, né? Mas geralmente depois acaba gostando, sim, um pouquinho. Tô amando, gente. Ai, sua linda. É linda. Deixa um recado para as amoras. Que agora, né? Agora, eu sei que ainda falta um pouquinho, 2 de fevereiro vai ter a turma 20. Pensa, você foi da turma 10, turma 20. Olha só que coisa linda, né? E podem viver essa transformação que você vive hoje, uma vida leve, uma vida sem dores, uma vida sem doenças, uma vida na sua melhor versão. Mas talvez o medo possa impedir elas disso. Então, deixa um recadinho para elas, por favor. Olha, meninas, eu só digo uma coisa, assim, ó, se se dê esse presente, né, mesmo assim, ó, que não tenha condições, assim, ó, faça de tudo, né, faça a granolinha aí, ó, salgada da Jé para vender, né, faça alguma coisa, né, mas assim, ó, se priorize. Porque eu fico pensando, né, ainda bem, né, que eu tive aí a ajuda aí dessa minha amiga, né, e que eu consegui entrar no programa, porque, é só alegria, a gente só tem alegria, a gente entra com medo, se está com medo, entra com medo mesmo, né, mas se priorize, né, se dê esse presente, porque assim, ó, os benefícios que tem, né, assim, as dores acabam, né, eu posso dizer isso por experiência própria, né, porque eu achava também, se essas eu pensava exatamente como muitas dizem, né, será que elas são pagas, né, para dar entrevista, né, será que são reais mesmo, né? E somos, né, somos pessoas reais, né, da vida real aí com dores, né, com desafios, né, diários, mas se a gente se prioriza, e como tu fala, né, já é aquilo quando a gente está bem, a gente transborda, né, para os outros alegria, né, e a gente pode ajudar as outras pessoas da melhor maneira possível. Então se priorize, mesmo, né, que tenha medo, entre com medo mesmo. Se não confia em si, confie na Gena, em toda a equipe, né? As anjinhas são maravilhosas. Olha, eu só tenho a agradecer, né? A Geandra, a Anjinha Mônica é uma amada, né? A Mônica é uma querida, né? E toda a tua equipe, né? Toda a tua equipe, assim, são todos maravilhosos, Gé, assim, ó. Tu és uma pessoa maravilhosa, né? Realmente tu te preocupa. Eu ainda falei para essa minha última amiga que eu falei de ti, né? Final de semana,
eu disse assim, olha só, qual é a pessoa, né, que ela tem um programa, mas ela se doa. Imagina, de segunda a quinta, ela tira o tempo dela, né, de estar com a família dela, para fazer lives gratuitas e ainda deixar gravado, né? Porque a gente pode ter acesso, viu? Eu escuto, né? Porque geralmente eu estou no trabalho, então eu escuto. E à noite eu escuto de novo para fazer as anotações. Mas olha só, está gravada, então ficam gravadas. Então se priorize, né? Venha para a turma 20, né? Não vai se arrepender, eu posso ter certeza disso. Que vai ser só alegria. Ai, minha linda, muito obrigada. Que honra foi falar com você. Que presente. Eu que agradeço, já foi um privilégio, olha, era um sonho realmente ser entrevistada por ti, né? Eu nem imaginava, né, que iria conseguir, mas muito, muito obrigada. Olha, te amo muito, tu mora no meu coração, tu e toda a tua família, viu? E manda um abraço para esse marido, que é top aí, hein? Esse Que apoia maridão essa é top. mulher. Que demais. Minha linda, beijo, Deus abençoe. Parabéns, tá? Beijo, Tchau. minha querida. Tchau. Ai, amores, isso não tem preço. Eu sempre falo assim, né? A coleção que eu amo na minha vida é colecionar histórias de transformação, vidas que foram resgatadas. E eu tenho certeza que esse projeto, que essa missão nasceu no coração de Deus. E nós, né, eu e toda a minha equipe, nós somos instrumento para que você possa viver a vida que você merece. E aí eu sempre falo, você só precisa dar um jeito. Porque as coisas importantes da nossa vida, a gente tem que dar um jeito, né? E esse investimento que você vai fazer em você volta em vida, que não tem como medir, mensurar, mas em economia. Porque não tem como estar acima do peso sem estar gastando muito nessa comida em excesso. Alguém tem que comprar essa comida. Alimentar a fome emocional é muito caro. E depois, para ter que comprar remédio, só para remediar aquilo, não para curar. Para o resto da vida, não. Então é muita economia. Respeitar a sua fome física, comer comida de verdade, economiza muito. Não ter mais dores e doenças, economiza muito. Só tem que dar um jeito. Mas uma vez eu ouvi de uma pessoa que comentou assim: ah, é 4 anos que eu tenho um sonho de entrar no seu programa. Aí, há 4 anos o que você fez? O que você fez há 4 anos? Porque em 4 anos, se você tivesse juntado R$1, teria conseguido entrar. Como a Clarice fez, foi vender semijoias. Como eu já fiz, eu fui vender docinho em loja. Né? A gente pode pegar roupas e fazer um bazar que não está mais usando, coisa em casa. Tem que dar um jeito, é um investimento na sua vida. Na sua vida. Que volta para você e para a família toda. Porque todo mundo ganha com essa sua transformação. Eu sempre falo, quando a mulher muda, a casa toda muda. Porque a gente tem esse poder de direcionar a nossa casa. Então, é algo que você está fazendo para você e para os seus. Então, minha linda, dá um jeito, se prioriza. Você tem até 2 de fevereiro. Vai assistindo as lives, vai se transformando cada vez que você aprender. Talvez você seja nova por aqui, seja a sua primeira live, você vai aprender a dizer não para a fome emocional, que é quando o seu estômago não está roncando, mas a vontade de comer vem. E você vai aprender, porque se é fome emocional e você comer, é excesso, o seu corpo não precisava daquilo. E cada não que você disser para a fome emocional, pega o valor do dinheiro que você ia gastar nisso e guarda para você. Você vai ficar chocada com o tanto que você vai emagrecer e economizar para você, tá bom? Hoje é para te inspirar e eu tenho certeza que te inspirou muito. Que live mais linda! Terça, quarta e quinta, live de conteúdo para emagrecer sua mente, para mudar a sua relação com a comida. Você vai anotando, porque quando você anota, você reforça o aprendizado. E aí você lê depois novamente e decide o que eu vou colocar em prática hoje, um passinho de cada vez. E para incentivar mais ainda você estar nas lives, ou ao vivo, 12h30, ou assistindo gravado, eu faço semanalmente um sorteio de um Pix de R$500 para quem assiste a live, anota, faz um resumo no seu caderninho, bate foto e me envia. Tem um WhatsApp que é só para isso. No YouTube está na descrição do vídeo aqui embaixo o link do WhatsApp para você mandar o resumo da live. No Instagram, minhas lindas, é só vocês virem aqui, ó. Na minha bio, página principal do meu Instagram, tem um destaque aqui, ó, escrito sorteio. Aperta aqui e aqui, ó, vai ter um link para mandar o sorteio, um link de WhatsApp. Você sempre precisa enviar em até 24 horas da live. Por exemplo, hoje, live, segunda, 12h30. Você tem até terça, 12h30, para enviar o resumo da live. Aí depois acabou. Aí terça, você tem até quarta, 12h30, para enviar o segundo resumo. Se você fizer isso nas 4 lives da semana, na sexta-feira, à tarde, em algum momento, eu entro em live só para fazer o sorteio, vai aparecer 4 vezes o seu nome na lista. É mais chance de ganhar.
Então isso é para te incentivar ainda mais a assistir as lives. Então esteja aqui, esteja se transformando. Você merece viver uma vida que nem você consegue imaginar ainda, mas é a sua melhor versão, por completo. E o corpo é uma consequência da sua melhor versão interna primeiro, tá bom? E eu quero te ajudar e eu quero pegar na sua mão. Tá bom, minhas lindas? Eu tenho certeza que vocês amaram essa live tanto quanto eu. Espero vocês amanhã, 12h30. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Tchau!